Graça e paz, Deus abençoe a todos, vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, graças a Deus, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor, a alegria do Senhor é nossa força, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma tarde de estudos da sacrossanta Palavra de Deus, em que estaremos juntos, a partir de agora, estudando esta poderosa palavra, palavra que liberta, palavra que salva, palavra que traz cura. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos juntos aí, no máximo 2 horas, louvando, exaltando, glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante o aprendizado, mediante este alimento este que nos traz vigor espiritual, nos traz fortalecimento para as batalhas. Glórias seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos estudando e de antemão poderíamos relembrar, talvez para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que tem tido uma vida muito agitada, conturbada, mediante os seus afazeres do dia a dia. Estamos estudando as cartas paulinas, a priori, e cujo tema é Descomplicando as Epístolas, e começamos a partir da primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, ao seu discípulo amado Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Louvado seja Deus. Em que aprendemos na primeira live, a live de quarta-feira, quando Paulo ele deixa Timóteo em Éfeso, e aí, para que ele pudesse conduzir, dirigir a igreja local da cidade de Éfeso, que estava passando por alguns problemas, e se fez necessário, Paulo deixa, meu irmão já está conosco também, Paulo Roberto, o nosso amado Beto. Deus abençoe, Beto. Graça e paz, queridão. Um abraço no teu coração aí. Um abraço para a Beth também. Sejam bem-vindos sempre a essa tarde de estudos. Daremos continuidade aí à carta de Paulo para o seu discípulo na fé, seu amado discípulo, seu filho na fé, Timóteo. E estava falando que Paulo deixou isso, iniciamos na primeira live, Paulo deixou Timóteo em Éfeso para que ele pudesse estar ali, porque era um homem de confiança de Paulo, está ali resolvendo alguns problemas, principalmente problemas doutrinários que estavam acontecendo em Éfeso. Problemas esse que estava acontecendo através de alguns membros da congregação, e membros esses, principalmente, em particular, Himeneu e Alexandre, que estavam trazendo dúvidas, estavam trazendo confusões, contendas, no meio da congregação, mediante ensinos de
falsas doutrinas, ensino de o que nós chamamos de ventos de doutrinas, ok? E aí Timóteo foi colocado para sanar esse problema. Apóstolo Paulo diz a Timóteo nessa carta que, olha, dessa vez não dá mais, eu já os entreguei a Satanás. Não é verdade? Por quê? Porque anteriormente, neste mesmo versículo 19 do capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que esses dois, tanto Himeneu quanto Alexandre, naufragaram da fé. Ok? E se você quiser saber o que é naufragar da fé, o que é ser entregue a Satanás, aí ou você que não assistiu a primeira live da primeira epístola do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, que estava em Éfeso, na igreja de Éfeso, ou você acessa aí a página do Facebook, você vai ver a live anterior, então entra lá no nosso canal do YouTube, Paulo Sérgio da Silva também, e está todas as playlists de todos os outros ensinos, ou esse ensino, de Descomplicando as Epístolas. Amém? Nós agora partiremos do capítulo 2. Este estudo, ele consiste em se fazer uma meditação mais aprofundada da epístola, versículo por versículo. Por isto, só foi possível fazermos a meditação e consequentemente, o estudo em si apenas do capítulo 1 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Agora vamos falar sobre o capítulo 2 e, se der, ainda o capítulo 3, ok? Agora eu quero, como de costume, te convidar a falar com o nosso Deus. Curve a sua cabeça para que possamos falar com o nosso Deus. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, por estar diante da tua presença mais uma tarde. Tarde esta, Senhor, que tu nos concedeste, mediante, Senhor, no início desse dia. Dia, ó Pai, que tu, Senhor, proporcionaste mais uma vez o fôlego de vida. E, mediante isto, Senhor, queremos estar te agradecendo, Senhor. Gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor. Te damos graças, ó Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo vigor também que o Senhor tem, Senhor, nos proporcionado para que pudéssemos, Senhor, levantar, observar esse dia lindo, Senhor, dia de sol. Pude, Senhor, já sair, ó Deus, para resolver alguns problemas e, Senhor, que dia lindo, abençoado. Obrigado, Senhor. Enquanto muitos, Senhor, estão descendo à sepultura nesse momento, indo para a eternidade. Muitos, Senhor, estão em leitos de hospital, Senhor, de hospitais, ó Deus, como eu estive também, Senhor, por 6 meses, ó Deus. Tive, Senhor, em um leito, sabendo, Senhor, que o mundo, Senhor, estava aqui fora, dias e dias, após dias, Senhor, dias maravilhosos, dias também de chuva, Senhor, mas maravilhosos, porque quem está na tua presença sente, Senhor, alegria no coração de estar, Senhor, fazendo a tua obra, observando, Senhor, o poder da tua criação. Maravilha, Senhor, por isso. E Deus, nós estamos aqui hoje com vigor, fôlego de vida, para louvar e bendizer o teu santo nome, para te glorificar, para te exaltar, para dizer que tu és Deus em nossas vidas. Deus, toma o primeiro lugar desse trabalho, Senhor, ser conosco, ser entronizado. Orienta-nos, Pai, conduze-nos, Pai, como tu tens feito. Pai, que almas sejam alcançadas, ó Deus, através da ministração da tua palavra esta tarde.
É isso que pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, este que vive e reina para todo sempre. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Maravilha, Beto, maravilha. Glórias a Deus. Muito bem, queridos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar do capítulo 2. E o capítulo 2, queridos, amados irmãos, dessa primeira carta do apóstolo Paulo ao seu servo Timóteo, com licença, vou molhar um pouco a garganta. Muito bem. Esse segundo capítulo, ele fala, basicamente, ele dá instruções a Timóteo. Paulo dá instruções a Timóteo, claro, todas elas baseadas, instruções estas recebidas de Paulo, Deus dando instruções para Paulo e Paulo repassando a Timóteo através dessa carta. Paulo instrui Timóteo como se deve adorar e se fazer as orações. Ok? Fala basicamente esse capítulo 2 de adoração e orações. Como se comportar, como se fazer em relação à adoração e à oração. Ok? Muito bem. E o versículo 1 do capítulo 2, Paulo adverte a Timóteo que é extremamente, melhor dizendo, necessário, ok? Que, em primeiro lugar, se deve fazer o quê? Apresentar em orações e súplicas todos os homens ao Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, perdão, deve-se apresentar, através de orações e súplicas, todos os homens a Deus. Ok? Vamos ler? Muito bem. Diz assim a palavra de Deus: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ele ainda acrescenta, né, intercessões, mas aí está dentro do contexto de oração e súplica. Ok? Intercessões, ações de graça, está tudo dentro do contexto de orações e súplicas por todos os homens. Amém? Ele está admoestando, ou seja, está advertindo. Adverto-te ou admoesto-te, dá no mesmo. Ok? Então ele está advertindo a Paulo, a Timóteo, perdão, a fazer orações e súplicas, intercessões, ações de graça por todos os homens. Antes de mais nada. Ok? No versículo 2, e irmãos, aqueles que estão iniciando hoje, eu quero também agora admoestar, ok? Exortar, advertir, que é necessário, estritamente necessário, que você esteja com sua Bíblia Sagrada à mão. E aí, como de costume, né? Bíblia, caderno e caneta. Para que possamos estar dissertando a palavra de Deus. Porque é versículo por versículo. Claro, evidentemente, alguns momentos estaremos fazendo menção de alguns versículos juntos, porque eles fazem parte de um só contexto. Ok? Mas versículo após versículo, para que possamos retirar qualquer resquício, qualquer pingo, qualquer manchinha, qualquer pontinho de dúvida que se tenha sobre a palavra de Deus. Para que possamos refutar, possamos admoestar quanto toda a situação
que nós brincamos, né? Teologicamente falando, da axiologia. Aqui é teologia. A axiologia não. Eu acho. Não. Eu li, eu acho que é isso. Não. Teologia. E aqui estamos fazendo uso de ferramentas como hermenêutica, que é necessário para a interpretação dos textos bíblicos. Certo? Ok? Amém? De antemão, é um projeto da ADMAEP, projeto que Deus colocou no coração do meu pastor-presidente, pastor Antônio Corre Mesquita, de fazermos o que nós fazemos presencialmente hoje. O nosso seminário teológico está online. Eu não sei nem se ele vai zangar comigo. Mas agora nasceu no meu coração de fazer esse pequeno comercial. Brevemente estaremos online levando o seminário através das paredes da igreja. Ok? Teremos aí o seminário online. Será presencial e online ao mesmo tempo. Amém? Ore por esse projeto, porque esse projeto é um projeto que arde em nossos corações. Tá certo? Amém? Vamos lá, voltando. Então, agora o versículo 2, queridos. Como ele falou em orações e súplicas a todos os homens no primeiro versículo do capítulo 2, agora no versículo 2 deste mesmo capítulo, capítulo 2, ele diz que de forma direcionada, obviamente, Timóteo deve, mas devemos também apresentar, porque a palavra de Deus, ela é atemporal, ok? Essas doutrinas, elas estão vivas e muito vivas hoje, certo? Amém? Ok? Então podemos dizer que ele também nos orienta que de forma direcionada devemos também apresentar todas, preste bem atenção agora, todas as autoridades a Deus. Mas, irmão Paulo, baseado em quê? Baseado em Romanos 13. A submissão a todas as autoridades. Bíblia. Olha aí, usando hermenêutica novamente, eu sei que Romanos 13 fala sobre a autoridade, a submissão, sujeitai-vos, pois, a todas as autoridades. Amém? Então, baseado em Romanos 13, Paulo, ele orienta, né, que de forma direcionada deve se apresentar todas as autoridades a Deus. Para que o próprio versículo ele responde a tua questão, para que se possa ter uma vida tranquila, sem perseguições, sem arbitrariedade dessas autoridades que governam, ok? E o cumprimento desta orientação que Paulo traz para Timóteo agrada ao Senhor. Vamos ler? Vamos ler? Amém? Vamos lá, versículo 2. Vamos lá. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, autoridade, ok? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Ok? Ok? E aí, podemos acrescentar esse versículo 2, o 3. Ok? Podemos acrescentar o 3, que fala justamente que agrada a Deus. Ó, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador.
Veja, ele, no versículo 1, Timóteo, apresente, em primeiro lugar, todos os homens, mediante orações e súplicas, ações de graça, intercessões ao nosso Deus. Segundo Timóteo, de forma separada e direcionada, Timóteo, apresente agora os reis, ou seja, e os que estão em eminência, ou seja, as autoridades. Apresente agora, Timóteo, em oração, para que nossa vida seja uma vida sossegada, quieta, tranquila, livre de perseguições, de arbitrariedade, que é tão comum, Timóteo. As autoridades que não estão de acordo com o que o Evangelho nos traz de orientações, do que a palavra de Deus nos traz em orientações, as autoridades não estão de acordo, porque vão de encontro aos ideais dessas autoridades. Por isso, eles vêm furiosos contra nós. Para que isso não aconteça, Timóteo, peça a Deus pelas autoridades, para que nossa vida seja tranquila, sossegada. E mediante isto, Timóteo, lá no versículo 3, ser bom e agradável ao nosso Deus. Deus se agrada, porque nós estando tranquilos, vivendo sossegadamente, fazendo a obra de Deus, sem perseguições, isso não afeta o coração do nosso Deus, porque o nosso Deus nos tem em grande apreço, Timóteo. Parece até que eu estou vendo Paulo, irmão. Não eu, Paulo, mas o apóstolo Paulo. E Timóteo, quando nós estamos bem, tranquilos, abençoados, isso agrada ao nosso Deus. Quando nós estamos sendo perseguidos, Timóteo, quando nós estamos sendo presos, sofrendo julgamentos, sentenças até de morte, Deus se entristece, Timóteo, porque Deus nos ama, e um amor ágape, incondicional. Portanto, Timóteo, apresente as autoridades a Deus, porque isto é bom e agradável ao nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Viu? 2 versículos apenas, meus amados irmãos, do capítulo 2, e você tem conteúdo aí para suas mensagens. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Podemos seguir? Muito bem. No versículo 4 ao 7, do versículo 4 ao 7, Timóteo lembra, através da carta de Paulo, e Paulo trazendo a lembrança a Timóteo, ok? E aí, Paulo está escrevendo a Timóteo: olha, Timóteo, lembrei. O desejo que o Senhor tem de ver todo homem cheio, dotado do conhecimento genuíno e verdadeiro. Conhecimento esse que conduz à vida eterna, ok? Conduz à vida eterna. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho aqui. Ok, aqui, amém. Que conduz à vida eterna. E, além disso, Paulo vem com bastante veemência, bastante autoridade, afirmar que o sacrifício da vida de Jesus, a eficácia desse sacrifício, né? Sacrifício esse que levou Jesus a morrer em cruz, é extremamente eficaz, é o único jeito, é a única forma de ter acesso a essa vida eterna, que nós viemos a conhecer através das Escrituras. Conhecimento esse que Deus tem desejo de que todo homem adquira. Ok? Do versículo 4, 7, Paulo fala assim, escrevendo assim para Timóteo: ó, lembra agora, Timóteo, o desejo que Deus tem,
que todo homem chegue ao conhecimento genuíno, verdadeiro. Conhecimento esse através das Escrituras, Timóteo, que conduz à vida eterna. E como é que se chega à vida eterna? Através da eficácia do sacrifício da preciosa vida de Jesus, que foi dada por Ele mesmo, para que nós tivéssemos salvação. E, através disto, se fez o único caminho, o único caminho. E aí lembra Paulo que Jesus é este único caminho. E preste bem atenção também, e é o único mediador colocado entre os homens e o nosso Deus. Ok? Através de Jesus, isso tudo Paulo falando, do 4 ao 7. Através de Jesus, o homem consegue se religar, consegue se conectar novamente, consegue interagir novamente ao Pai Celestial. Ok? Vamos ler do versículo 4 ao 7? Amém? Para ver se é isso mesmo que está dizendo. Se Paulo disse isso mesmo. Porque normalmente eu venho com a explanação e depois nós lemos o versículo para que ele possa fazer mais sentido para você. Porque muitas das vezes nós lemos os versículos e aí ele foge um pouco o sentido do versículo. Portanto, eu trago primeiro mediante a utilização principalmente da hermenêutica, a explanação do versículo, para depois fazermos a leitura dos versículos. Aí sim, o versículo se abre na tua frente, assim, ó, clareia na tua frente. Caramba, é isso mesmo. É verdade? Vamos ver? Muito bem. Versículo 4. Que quer, ele falando no 3, que é bom e agradável a Deus que façamos estas intercessões às autoridades. É bom e agradável ao nosso Deus, Senhor e Salvador. Aí o 4. Que quer que todos... Que quer quem? Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Veja, conhecimento genuíno das Escrituras. Certo? Ok? Está acompanhando? Versículo 5. Por quê? Foi... Ó, porque há... Veja, no versículo 5. Porque só há um só Deus. Preste bem atenção agora. Porque há um só Deus. Não existe outro Deus. Preste bem atenção. E não existe dois. Um só. Não existe dois. 3, 4, 5. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um só. Eu vou frisar novamente. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ok? Tem que ficar bem claro isto. Aí ele fala quem é esse um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Depois da vírgula, Jesus Cristo. Homem. E aí, caramba, irmão Paulo, por que ele fala assim? Ele fala, Jesus Cristo é Deus, é o único mediador. Aí fala que ele é homem. Porque, amados irmãos, para que a gente possa entender, você que não conhece doutrina da salvação, você que talvez até já ouviu falar em plano da salvação, né? Foi arquitetado por Deus Pai, ok? Cumprido, né?
por Jesus Cristo, ok? E aplicado esse plano da salvação pelo Espírito Santo, é importante, se você não tem contato com a doutrina da salvação, que é chamada de soteriologia, né? Soteriologia, a doutrina da salvação, o plano de salvação, o que acontece? Para que fosse cumprido, Jesus deveria de ter conhecimento de causa. E causa de quem? A causa do homem. Porque pelo homem entrou o pecado, por Adão. Então, não era simplesmente Jesus falar assim, ó, o Deus Pai, ou o Deus Espírito Santo falar assim, olha, estão perdoados dos seus pecados. Não era tão fácil, por quê? Porque aí é contradizer as leis de Deus. Poxa, irmão Paulo, mas por quê? Porque Deus deu o livre-arbítrio. E mediante esse livre-arbítrio que Deus deu para o homem usou de forma errada e pecou. Se Deus falasse assim, ó, acabou o pecado, tem poder para isso? Tem. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. São atributos chamados atributos incomunicáveis. Só Deus tem esses atributos. E por ele ter todo o poder, não é todo esse poder, que todo esse poder tem limite. Ele tem todo o poder. Ele é onipotente. Ele poderia, com uma palavra, acabou. Está perdoado o pecado. Mas ele ia se contradizer. E coisa que Deus não faz é contradizer a sua palavra. A palavra de Deus é imutável. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E ele não vai de encontro ou contra a sua palavra. Por isso foi colocado esse louvor, foi proposital. Olha, e aí seria simples para Deus? Simples. Num piscar dos olhos de Deus, poderosos. Mas aí ele ia contra a sua palavra. E Deus é imutável, assim como sua palavra. Então, para que tivesse conhecimento de causa, Deus Pai enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Aleluia. E ele se fez carne, irmão, para que ele tivesse nesta terra todas as aflições, todos os sentimentos, todos os desejos, tudo que o homem passar, Jesus Cristo passou e venceu. Aleluia. Por isso que ele veio em carne. Por isso que o apóstolo Paulo fala nesse versículo, Jesus Cristo, homem, porque ele passou por todas as aflições. Mas ele falou assim, ó, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. E se eu venci, ele queria dizer isto, você também, meu discípulo, pode vencer. Isso é uma palavra para você agora, nesse momento, que pode estar nesse momento falando assim, eu sou o derrotado. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Não, meu ouvinte. Não. Jesus falou, eu venci, eu vim em carne, eu tenho conhecimento de causa. Tudo que você pode passar, eu passei. E venci o mundo. Venci todos os desejos, aflições, todas as alegrias, fome, sede, tudo. Todas as necessidades, tanto fisiológicas quanto espirituais. Todas elas. E ele venceu todas. Aleluia. Ele é o segundo Adão. O Adão perfeito. O Adão que não pecou. Por isso que ele é apresentado aí como Jesus Cristo homem. E aí, nesse versículo, está também implícito o plano de salvação.
Aleluia. Está aí, ó, cumprido o plano da salvação. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Aleluia. 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 Glorifica a Deus, meu. Esse versículo 8 aí do capítulo 2 de 1 Timóteo é lindo. E é muito mal interpretado. Irmão, peço permissão, vocês da comunidade católica, que têm visto as lives, queridos e amados irmãos católicos, tem um padre, irmão nosso aí, que está falando, olha só, existe um mediador. Eu pego a Bíblia Paulina, eu pego a edição Paulina e mostro para vocês. Assim como pego a Bíblia de João Ferreira de Almeida, que é chamada Bíblia Evangélica. As duas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Fala a mesma coisa, tanto na edição paulina, a edição católica, quanto a edição evangélica. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Da mesma forma. Tem uma discrepância mas assim, não é no mediador, não. Está bem claro, versículo 8. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Não existe, meu amado irmão, com todo respeito a Maria, não existe medianeira. Eu estou falando isso na autoridade do Espírito Santo de Deus e do conhecimento que Deus me deu. Teologicamente falando. Na Bíblia Católica, pode pegar agora. Eu desafio. Eu tenho aqui um exemplar paulino, chamado Edição Paulina, que é a edição católica. E estão crucificando esse nosso irmão padre, que está dizendo que Jesus Cristo é o mediador. Que Maria não é mediadora, medianeira, né? Eles chamam de medianeira. Não é, meu irmão. Com todo respeito, virtuosa, Maria foi dentre todas as mulheres. Tem que se ter respeito, sim, por Maria. Com todo respeito a ela, que lhe é peculiar. Anjo Gabriel chegou para ela e falou: tu és bendito, olha, tu és virtuosa dentre todas, e bendito é o fruto que está no vosso ventre. Mas Maria não está no céu, junto a Deus Pai, mediando, intercedendo pelo homem, não. Isso é heresia. Heresia. Quem falou isso, quem colocou isso, olha, por favor, revise os conceitos. Bíblia Paulina, eu pego aqui agora, aqui na minha biblioteca, a edição Paulina e coloco para você. O texto da edição Paulina, edição católica, e o texto da edição de João Ferreira de Almeida, essa aqui é corrigida. Essa aqui é corrigida e revisada, essa aqui, que eu estou... E atualizar. Todas elas estão o mesmo versículo da mesma forma. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Não é Maria. Maria está como Paulo está, como Pedro está, como todos os homens de Deus estão, como Abraão está, como Davi está, como Isaac, Jacó, olha, e José, oh meu Deus do céu, e todos eles que morreram na promessa, e todos eles que morreram em Cristo, estão esperando, como diz a primeira epístola a Tessalônica, aos Tessalonicenses, do apóstolo Paulo, capítulo 4, dizendo que aí, quando tocar trombeta e com voz de arcanjo, escutarmos
esta trombeta, Jesus virá nos céus, nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vai lá e veja. Também está na edição paulina. Edição católica. Jesus virá nos ares e chamará a sua igreja. Será arrebatada a igreja. E primeiro, quais são os que serão apresentados a Jesus nos ares? Só os salvos em Jesus, só os salvos verão Jesus e ouvirão a trombeta. Esse momento é só dos salvos. Aqueles que estão no paraíso. Paraíso esse que Jesus falou para aquele ladrão na cruz que se converteu. E aí Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus foi lá no seio de Abraão. Era o Hades, o Sheol, seio de Abraão. Aquele local que Jesus, na parábola do mendigo e do rico, Jesus fala que aquele rico morreu e aí foi para o lugar de tormento. E o mendigo para o lugar, morreu também naquele mesmo momento. E aí o mendigo foi para o seio de Abraão. E aí existe um grande abismo entre eles. Neste lugar, Jesus se apresentou primeiro no Sheol, no lugar de tormento, e se apresentou dizendo, eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se apresentou a todos aqueles que morreram sem estar firmes na promessa que viria o Messias. Se apresentou. E depois ele foi até o seio de Abraão e diz o profeta que levou cativo o cativeiro. Jesus ali arrancou daquele lugar o seio de Abraão e levou para onde está agora o terceiro céu, que é o paraíso. Por isso que Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Todos que morreram na promessa e todos que morreram em Cristo Jesus estão no paraíso, no terceiro céu, esperando essa vinda. Aí a trombeta que nós já também estudamos lá na grande tribulação e no anticristo, a última trombeta, a sétima trombeta a tocar, e aí a voz de arcanjo chamando todos os que estão esperando no paraíso, que morreram em Cristo Jesus ou morreram na promessa que viria o Messias, os mortos. Bíblia, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, os mortos se apresentarão, esses que morreram, primeiro, se apresentarão a Jesus com seus corpos transformados e glorificados, aleluia, e depois, logo em seguida, os que estão vivos, ok? Serão arrebatados e serão apresentados a Jesus também com seus corpos transformados e glorificados, aleluia! Maria estará com eles, porque Maria morreu e está no paraíso. Paulo está no paraíso, Pedro está no paraíso, Tiago está no paraíso. Iscariote, lugar de tormento. Esperando, aí sim, Jesus voltar e todo olho ver. Depois da grande tribulação, no finalzinho da grande tribulação, Jesus se apresentar e descer no Monte das Oliveiras, de onde ele foi assunto aos céus. E diz a Bíblia que o monte se fenderá. Tamanho poder e grande glória, aleluia, do nosso Deus. E ele reinará por 1000 anos. Depois de julgar as nações. E aí, Iscariote, que está no lugar de tormento, e todos aqueles outros, Hitler, esse a gente tem certeza que está lá, né? Ok? Mussolini, a gente tem certeza. Será que eles pediram perdão e se arrependeram dos seus pecados e se converteram antes de morrer? Se fizeram isso, estarão no paraíso. E a gente vai estar aí, caramba, aí, o cara está aí, ó. Pediu perdão. E pediu perdão, se arrependeu. Não foi remorso, não. Arrependimento. É diferente de morrer remorso. Ok? Muito bem. Certo? Então só há um mediador. Não existe medianeira.
Maria está esperando, junto com os outros santos, o chamado de Cristo, através... Aí o anjo vai tocar a 7ª trombeta. Cada trombeta tem algo interessante. Vai lá no canal do YouTube, Paulo Sérgio da Silva, e veja as lives de Anticristo e Grande Tribulação. Bênção pura. Aí você vai ver. Certo? Muito bem. Voltemos aqui para a carta de Timóteo. Muito bem. Ok? Então, para que desmitificar esse negócio? Querido, ela é bênção. Foi bênção? Foi bênção. Bênção pura. Oh, quem vai dizer que não? Quem disser que não foi bênção, vai ter briga comigo, no bom sentido. Vamos para a Bíblia. Todo respeito a ela. Com certeza. E em cima dela, fizeram um montão de coisa errada. O diabo utilizou a imagem dela antes dela vir. A rainha dos céus. Qualquer dia a gente vai estudar isso. Procura aí na internet, a rainha dos céus. Procura a imagem que se faz da rainha dos céus, que o profeta falou em Israel, que estava se usando. E aí trouxeram até uma conotação com Asherá. A imagem, segurando uma criança no colo, uma nuvem embaixo dos pés. Por aí você já está mais ou menos entendendo, né? A imagem de Asherá. 700 e poucos anos antes de Cristo. O profeta está falando sobre a rainha dos céus. E os povos adorando Asherá, usando essa imagem da rainha dos céus. Ok? Bíblia, 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 sempre Bíblia, Bíblia, Bíblia. Bíblia, sempre. Ok? Podemos partir para o versículo 9? Eu acho que esse assunto está encerrado. Tiramos o mito. Quanto os mitos, as lendas, as genealogias intermináveis, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, se não me falha a memória. Ok? Estudamos isso na última live. Amém? Certo? Amém? Glória a Deus. Amém? Muito bem. Tiramos o mito. Acabamos com os mitos. Todo respeito seja dado. Mas é Jesus Cristo. É Ele que intercede. Ele que está do lado, à destra. Quem Estevão viu do lado direito de Deus. Eis que vejo o céu aberto. Aleluia. Estevão, diácono ali naquele momento, sendo apedrejado. Olha para o alto e eis que vejo o céu aberto. E vejo o Filho do Homem. Aleluia. A destra de Deus. Ele não viu a mulher. Ele viu o Filho do Homem. Ele viu Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. Do lado de Deus Pai. Hoje, há um só único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Há um só Deus e há um só único mediador entre Deus e os homens. Certo? Hoje ele está intercedendo. O Espírito Santo leva para ele as nossas petições como o quê? Porque nós não sabemos orar. E aí o Espírito Santo leva como gemidos inexprimíveis, ou seja, de forma não entendida pelo homem. É que Deus, o Espírito Santo leva para Deus Filho as nossas petições. Aí ele olha para o lado, para Deus Pai,
Ele está à direita de Deus. Aí olha para Deus Pai e fala assim, olha Deus, olha Pai, olha aí teu filho lá na terra. Olha como ele está sofrendo. Olha como ele está te pedindo. Eu sofri por ele. Eu fui para a cruz do Calvário por ele. Te peço agora, Pai, por ele. E Deus intercede, e Deus age, e Deus trabalha na nossa vida através da intercessão, da mediação, da intercessão do Espírito Santo e da mediação de Jesus Cristo. Aleluia. Ok? Entendido? Podemos ir? Muito bem. Versículo 9 e 10 do capítulo 2, o apóstolo Paulo traz algo assim que, rapaz, e minha irmã, meu ouvinte, isso é uma polêmica, isso dá, como diriam os antigos, pano para manga, e muito pano para manga. Ok? Vamos estudar? Devemos entender, nesse versículo 9 e 10, que existe aí todo um contexto da época, amados irmãos, todo um contexto histórico, existe aí toda uma ambientação temporal, ok? O apóstolo Paulo, e aí baseado nisso, eu quero que você abra, principalmente as minhas irmãs agora, abra bem agora a mente, tá? Para que não dê nenhum comentário aí, olha, irmão Paulo, está sendo chauvinista, está sendo machista, e outras istas mais, né? Não. A gente vai fazer menção da palavra de Deus da forma do que Paulo quis dizer, ok? E aí nós vamos utilizar toda é o que eu falei, essa ambientação temporal, essa ambientação do tempo, ok? Desse contexto cultural, desse contexto histórico, principalmente cultural, e se falando de Oriente Médio, ok? Se falando de Oriente Médio. Vocês sabem de onde veio esse termo Oriente Médio? Oriente porque está ao Oriente, certo? E Médio por causa da média, ok? Ou Ásia Menor. Lígia. Não estudamos isso nas 7 igrejas da Ásia Menor? Então o Oriente Médio, porque o Oriente porque está ao Oriente, certo? E Médio por causa da média, porque média, Lígia ou Ásia Menor é a mesma coisa. Ok? Muito bem. Então, dentro desse contexto do Oriente Médio, dentro desse contexto, dessa ambientação temporal, desse contexto histórico, cultural daquela época, Paulo, baseado nisso, né, ele orienta Timóteo a ensinar as mulheres da congregação, veja, de Éfeso, lá da igreja de Éfeso, a se dedicar às boas obras, ok? E ao serviço a Deus. Oração, certo? Adorar a Deus, se alimentar da palavra, orar sim, adorar a Deus sim, se alimentar da palavra, se dedicar a essas boas obras, ok? Boas obras na obra do Senhor, e não ter um comportamento, tá, de uma exposição de vaidade, de estética,
fora do normal, exacerbada. Cá para nós, convenhamos. Se você colocar, e isso aí eu estou falando com todo respeito e toda a minha dedicação às mulheres, ok? Marcar para nós. Se você botar um grupo de mulheres e esse grupo de mulheres claro, evidentemente até dentro da igreja mesmo, que vai passar na cabeça delas? Mulheres de Deus que são oração, súplicas, adoração, louvor, aprendizado da palavra, certo? Hoje tem muitas que estão no serviço a Deus mesmo como obreiras. Glória a Deus. Deus abençoe cada uma das irmãs. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, em um dado momento, vai aflorar a feminilidade delas. E elas vão falar de vestidos, de brincos, de batom. Vai falar. Agora, imagine vocês, naquele momento da história, certamente, a palavra, a estética, né, não era tão aprimorada, né, como hoje, mas tinha vestidos pomposos, né? E vocês que estudaram comigo 7 igrejas da Ásia, vocês lembram que Éfeso era uma cidade rica, né? Pode-se dizer que era uma igreja, assim como de Corinto, uma igreja também muito abastada, né? E, de acordo com esta afirmação histórica, perdão, certamente as irmãs se vestiam muito bem. E o que estava acontecendo? Interessante, algumas coisas que estavam acontecendo, que a feminilidade das irmãs estavam aflorada mesmo. Elas estavam exacerbadamente tratando da estética, né, certamente com bonitos e pomposos vestidos e adornos, certo? Que mulher é mulher, não tem tempo. Passado, presente e o futuro. Até assim que Deus nos permitir, é mulher. Vai querer se arrumar, vai querer... normal. Mas já estava começando a criar uma pequena disputa dentro da igreja. Certo? Isso estava desvirtuando o foco principal, que era a obra de Deus. Aí Paulo sabendo dessas coisas. Com certeza. E, olha, irmãos, era um lugar... Éfeso tinha o templo de Artemis, tinha o templo de Zeus, o templo de Artemis, a deusa Diana, a deusa da caça, e aí olha as confusões. Lá fora, a moda era a moda dos gregos, né? E certamente não era, vamos dizer aí, um linguajar um pouco, né, comum, né? Não era fraco, não. Não era fraca, não, a moda dos gregos, né? Devia ter bastante coisa assim, bem sofisticado para a época. E aí isso começou a penetrar na igreja e começou a ser com certeza aquelas disputinhas. Sem contar que algumas irmãs elas estavam querendo entrar no que se referia ao ensino. E naquele momento, irmãos e irmãs e caros ouvintes, naquele momento da história, o ensino, como dizem Atos dos Apóstolos, ok? Vai lá em Atos, no iníciozinho lá de Atos, o ensino, ele era pertinente aos apóstolos, aos presbíteros ou bispos
diáconos. Você vai entender porque eu estou falando diácono. Lá na frente, você vai entender. Diáconos era serviço. Para que os presbíteros, para os apóstolos, estarem mais à vontade em ensinar e não servir. Aí foi instituído os diáconos para o serviço. E as mulheres estavam dando o que meu pai falava, né? Pitaco, no que se refere a ensino de doutrina. Aí o apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha só, o negócio é o seguinte, tá? Não tá dando certo, não. Você pega aí e ensina, as mulheres. Obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Oração, adoração, louvor, tudo mais. Quanto a essa questão de disputa de quem está mais bonita, está fora. Não vai tirar o foco, nem o seu, nem de irmão nenhum, da presença de Deus. Ok? Muito bem. Certamente, os ventos de doutrina que estavam entrando em Éfeso, através de Emineu e Alexandre, deveria de dar essa oportunidade, né? Certo? Mas aí Timóteo foi para lá e Paulo falou, não. Negativo. Não, nada disso. É obra de Deus. Ok? E aí, deve às mulheres, aí ele usou um pouco uma forma bem áspera, né? Bem rígida, bem dura, né? Por causa disso, ele já estava, com certeza, a paciência já estava indo embora, elas devem se dedicar aos seus lares, devem estar submissa ao cabeça, que é o marido, e foi bem, tanto quanto áspero, né? Rígido. E aí é que eu quero que as irmãs entendam, né? Todo o contexto da época, né? O contexto da época permitia algo em torno de submissão, principalmente no Oriente Médio, né, irmã? Mas aí, irmão Paulo, tem muito homem aí que está querendo ensinar isso aí nos dias de hoje, na igreja atual, para as mulheres. Irmã, se a irmã tem desejo do episcopado, como Timóteo orientou, como Paulo orientou Timóteo, e você vai ver isto já. Excelente obra, a irmã almeja, a melhor parte da coisa, tá? Ok? Mas há de se dizer uma coisa, Bíblia é Bíblia e acabou. Claro, evidentemente que uma diaconisa e um diácono é a mesma coisa. Uma missionária e um missionário. Só que, irmãos, existe alguma coisa aí, caramba, a gente está saindo um pouco da situação, mas porque se a gente não explicar dessa forma, o que acontece? Fica pontas soltas e continua a guerra, continua a dissolução, a discórdia, a contenda, sabe? O disse-me-disse, e essa palavra, ela vem para tirar todas as dúvidas e disse-me-disses. E eu não quero que nenhuma irmã se ofenda com isto, mas o homem é o cabeça, ponto final. Se os valores hoje estão distorcidos, o homem tem que... Vamos ver lá na frente. As irmãs acalmem, porque vamos ver lá na frente o que Deus diz para o homem e para a mulher. Obreiros. Deve-se existir respeito, deve-se existir amor,
deve existir dedicação, mas respeito é mútuo. Sabe por quê? Porque o feminismo entrou na década de 70, né? E no finalzinho da década de 60, e aí as feministas trouxeram um conceito de igualdade aos homens, mas não foi para ficar em igualdade. A realidade foi algo... E olha, eu desafio qualquer uma a dizer o contrário, isso, tá? Antes que alguma... esse cara tá falando besteira, não tá não. Não tá não. Porque elas trouxeram, não no sentido de igualdade, elas trouxeram para desvirtuar a palavra de Deus, para tirar o homem da cabeça da espécie. Tá? Foi no sentido de, naquele momento, se igualar, mas depois tentar sobrepujar a autoridade do homem, que é bíblico. Tá? A ideia foi essa. A ideia não foi se igualar. A ideia foi de passar. Tanto é que você pode ver. E aí eu quero que você me diga ao contrário. Quando uma mulher, e parabéns para a mulher que é proeminente, notória, que se vê notoriedade dela, que se vê que ela venceu na vida e é uma presidente de um país, que é uma presidente de uma empresa multinacional ou uma outra empresa menor, não importa. Que uma mulher que... Vou até dar um exemplo assim, um pouco menos comum, mas um exemplo que, caramba, eu acho sensacional. Uma mulher que conseguiu ser um pedreiro, é uma pedreira, né? Tem que ser pedreiro, mulher, né? Uma mestre de obras, uma engenheira civil, tá? Que trabalha um pouco mais braçal, né? Não é verdade? Caramba, bato palmo. Mas a ideia não foi ficar por aí. A ideia foi para que depois falasse assim, tá vendo? Fazemos melhor do que você. Isso não é igualdade, irmão. Isso é se achar superior. Eu estou errado? Se eu estou errado, me corrijam. Vou ficar satisfeito de ser corrigido. E humildemente recolher-me-ei, vou até falar um pouquinho mais difícil, recolher-me-ei à insignificância. Sinceramente. Vou para mim a insignificância. Se eu tiver errado, eu corrijo se eu tiver errado. E da mesma forma, nós vamos ver que o homem, lá na frente, eu estou adiantando um pouquinho a questão de obreiro, mas eu tenho que falar para a gente acabar com esse negócio aí, desses mitos, lendas, que foram criadas no decorrer dos anos. O homem que é marido de uma obreira, ele tem que ser respeitoso, tem que ser também os mesmos atributos que tem da mulher do obreiro, tem do marido da obreira. Tá certo? Mas há de se entender que Adão é o cabeça. A mulher não é cauda, não. Igual tem um abençoado, meu Deus do céu, que fala, mulher é cauda, eu sou cabeça. Não, não. A mulher, vai lá em Gênesis. Gente, tudo é Bíblia. Se não conhecer Bíblia, vai fazer besteira. Vai fazer besteira. A mulher é adjutora idônea. Em outras palavras, auxiliadora idônea. O que quer dizer isso, meu irmão Paulo? Se não fora dessa forma, Deus não arrancaria uma costela do homem, que é do lado, não é atrás. Dá para entender o restante do raciocínio, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte? Seria de onde que Deus ia tirar um pedaço do homem para fazer a mulher, se fosse a mulher cauda? Sem comentário, né? Tirou de onde? Da costela.
adjutora idônea, a auxiliadora idônea, é aquela que anda do lado, é aquela que dá suporte. Suporte. É aquela que ajuda, aquela que dá força, aquela que muitas das vezes o obreiro, ele tá mal pra caramba, tá quase largando tudo, e ela, como adjutora idônea, auxiliadora, aleluia, glória a Deus, com o suporte que tem que ser, ela tá, não, meu filho, não, meu filho, vamos orar junto, vamos vencer essa luta, vamos vencer essa batalha, porque você foi chamado por uma grande obra, aleluia. Entendeu agora? Mas, irmã, irmão, entendam, o cabeça é um homem. Por isso que ele falou dessa forma, olha, você, irmã, Timóteo, fala para elas aí, ó, se elas continuam assim, ó, todo mundo sentadinha, porque elas foram chamadas para fazer a boa obra com excelência, orar e tal, tudo mais. Elas não são obreiras. Elas devem estar submissas a seus maridos. Entenderam agora? Entenderam? E se possível for, elas que se dediquem aos seus lares. Mas ele falou isso, desse versículo 4 ao 7, mas ele falou isso, perdão, do 9 ao 10, ele falou isso baseado em todo o contexto histórico, cultural, no que nós falamos já, antes de até conversarmos, a explanar, baseado na esfera temporal, né? Na ambientação temporal da época. E aí falou com mais veemência, mais agudamente falando, né? Ó, tá errado. Manda elas sentarem aí, ficarem quietas. Por quê? Porque elas não estavam fazendo. Sabe por quê, meu irmão? O que nós vemos em Coríntios? A carta aos Coríntios, né? Lá da igreja da cidade de Corinto. Ok? Aos Coríntios. Olha, Paulo falando, olha, tá havendo bagunça aí. Ok? As mulheres, principalmente as mulheres, estavam se levantando, estavam se dando a muitas emoções, e aí estavam fazendo um barulho tremendo, tava sem ordem o culto. E aí o pastor Paulo fala, não fala assim, ó, é o homem que está profetizando, é a mulher que está profetizando. Ele fala assim, ó, se houver profecia, que haja a interpretação. Ele não fala do homem ou a mulher. Olha, que o homem profetize, que a mulher cale-se. Não. Mas as mulheres que são mais sensíveis, mais sentimentais, isso também é peculiar à mulher. Não é só a questão estética, mas essa questão da sensibilidade é muito mais aflorada na mulher. Estava se deixando levar as emoções. Aí Paulo falou, opa, tá errado. Está atrapalhando o culto. Certo? Aí ele falou, mas ele falou com muita veemência. Vamos lá. Versículo 9, ok? E 10? Vamos matar essa questão, ok? E aí eu tenho certeza que as minhas amadas irmãs entenderam muito bem toda a explanação. Não fui desrespeitoso, de forma alguma quero ser. Não quero ser. Muito embora. Eu quero mais que as mulheres sejam cada vez mais obreiras, né? Mais obreiras. Glória a Deus por isso. Que elas façam bastante a obra de Deus. Que elas... mas não sou obreira. Mas vai fazer a obra de Deus? Cada um tem um ministério na face da terra. Vai fazer a obra de Deus? Deus te chamou para quê? Para interceder? Interceda. Deus chamou para orar? Ore. Deus chamou para missões? Faça missões. Deus chamou para o diaconato? Seja diaconisa. Ora. Deus me chamou para ser pastora. Algumas
denominação. A minha tem a pastora Sônia, a esposa do meu pastorzão, pastora Sônia, mulher de Deus. As mulheres é com quem? Com ela. Ué? Então eu estou falando de algo que eu também professo e pratico. Ok? Então, com todo respeito. Mas eu preciso falar o que a Bíblia fala, o que a Bíblia relata, porque aí ele está num contexto do tempo ali. No nosso contexto hoje, nós vamos ver algumas coisas em relação até ao diaconato, eu quero abordar com vocês, ok? Mas nesse sentido já deu. É só eu vou ler agora o versículo 9 e 10 para vocês entenderem o que ele falou. Porque quando eu li o versículo, caramba, o apóstolo Paulo foi duro. Poxa, machista. O que ele escreveu aí, pelo amor de Deus, não, mas tem todo um contexto. Muito bem, olha lá, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos. Veja. Aí, tem uns camaradas que pegam, caramba, volto eu de novo, meu Deus do céu. Ah, Jesus, não dá. Mas tem que falar, irmão, tem que falar. Entendi. É complicado. Aí vem os camaradas, lê o versículo na sua íntegra, aí fala, a mulher não pode usar trança. A mulher não pode usar ouro. A mulher não pode usar pérola, nem vestidos preciosos. Tem que se vestir, tem que se ataviar. Usa até o versículo na sua literalidade. Tem que se ataviar com trajes honestos, com pudor, com bastante vergonha. Aí, ó, tem que botar o vestido aqui e aqui, não é nem aqui, é aqui. E lá no pé, tá? Com modéstia, com bastante humildade. Ah, desculpa, irmão. Desculpa, irmã. Desculpa, meu pastor. Mas fica olhando para a irmãzinha do lado, que está de calça comprida, dentro da igreja. A sua mulher, ele faz botar assim. Com o vestido aqui, ó. A mulher dele, cabelo todo despenteado. Ela não pode fazer trança, não. Não pode fazer um cabelinho bonitinho, não. Escova, nem pensar. Isso aí é coisa do diabo. Brinco, diabo purinho. Calça comprida? Tu tá desviada, mulher. Tá desviada. Tu tá vai orar. Vai orar. Vai orar. Batom? Tô falando. Essa mulher já se perdeu faz muito tempo. Irmãos, dentro do que nós explanamos, o que a trança, o ouro, a pérola, os vestidos preciosos, a ausência de modéstia, está dizendo o que nós falamos anteriormente, no início. Aquela disputa. Cada vestido mais bonito que o outro, cada adorno maior do que o outro. Estava desvirtuando, sim, o foco de adoração. Mas não era para... isso aí é a doutrina que vai... Essa doutrina... vou falar uma coisa para vocês. Algo que veio agora aqui na minha lembrança. Eu era de uma igreja muitos e muitos anos atrás, né? Num reino
tão distante. Brincadeira. Mas muitos anos atrás, e aí nós fomos fazer o grupo que nós tínhamos de visita, acabava a escola bíblica dominical, e aí nós fazíamos visita aos lares. E o grupo que nós tínhamos de visita, aí nós saímos da escola bíblica, fomos fazer visita. Isso era muito, acontecia muito em Assembleias de Deus, né? Um grupo de visita assim, depois de escola bíblica. Aí depois é que nós íamos para casa, tomávamos um banho, almoçávamos para voltar depois para o culto à noite. Muito bem. E aí esse grupo de visita foi visitar uma irmãzinha, e essa irmãzinha, ela estava meio que doentinha. Essa irmãzinha é uma irmãzinha de oração abençoada, não sei nem se está viva ainda. Eu não vou falar o nome dela, claro, evidente. Não vou falar também com a igreja, claro, evidente. Não vou falar também aonde ela morava, claro, evidente. Não sei se ela está viva, não sei. Não sei se partiu para a eternidade, não sei. Aí chegamos na casa da irmã, um sol de 40 graus, irmãos. Não tem como eu não falar isso. Um sol de 40 graus. Isso é até um exemplo para vocês. Um sol de 40 graus. E aí batemos na porta da irmã, tudo fechado, irmãos, tudo fechado. Janela e porta de ferro. Tá? Muito humilde essa irmã. A irmã abriu, saiu aquele bafo de sauna de dentro da casa. Uma casa que humilde, mas aconchegante. Que era quarto, cozinha e banheiro. Mas tudo fechado, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Aí quando abriu, saiu aquele bafo. Aí nós entramos. Ela deixou a porta aberta, a janela ela abriu. Aí até uma irmã falou, irmã, deixa essa janela aberta, essa porta aberta, porque não, irmã, não, fica muito devassado para a rua e tal. Eu já estava agoniado, eu não estava de terno, mas eu estava de gravata. E aí aquele negócio todo, ventilador não fazia efeito, 40 graus na sombra. Aí a irmã falou assim, meu irmão, olha só, eu ando assim mesmo, assim, ó, dentro de casa, e ela toda aqui, e lá no pé, aquele vestido bem grande, vestido reto, sem silhueta, vestido, bem folgado, cabelo com coque. Eu lembro como se fosse hoje. Calor ali dentro, misericórdia. Aí ela virou, num dado momento da conversa, e falou, não, eu não mudo. E ó, tem um detalhe. Se vocês querem saber, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu tomo banho até de roupa, de vestido, porque se Jesus chegar, não vai me pegar nua. Se Jesus voltar, olha só, gente, não vai me ver nua. Jesus vê roupa, gente. Jesus vê roupa. Jesus vê essa carne aqui assim, ó. Essa carne corruptível. Jesus vê teu interior, gente. Eu não durmo mais, eu não durmo à vontade, meus irmãos, porque se Jesus vier no meio da noite, porque ele falou que viria como um ladrão na noite. Não vai me pegar à vontade. Gente, a Bíblia, ela tá... Eu até concordo que tem algumas situações que você tem que ter um conhecimento um pouquinho maior. Mas se você ler, for buscar contextualização, se você for buscar história, a história, o que aconteceu, ocorreu na época, se possível for, se você for buscar informações conhecidas e sérias,
a gente vai ver que não pode exacerbar, né? Então, meus amados irmãos, o que o apóstolo Paulo estava falando, que a trança, a pérola, o ouro, aquilo não viesse a tomar o lugar do culto. Por quê? Porque estava se fazendo, por exemplo, a mulher com o cabelo muito comprido, fazendo a trança e adornando a trança. E a trança, a pessoa passava, chamava atenção. Caramba, o que a gente faz? Tem que ter ordem e decência nos nossos cultos hoje? Uma irmãzinha vai com uma roupa que vai chamar atenção? Tá errado. Tá errado. A modéstia aí. A modéstia. Olha a modéstia. Tá vendo agora a modéstia? O que mais que ele fala aqui? Atavíe em trajes honestos. A honestidade aqui do traje. Com o quê? Pudor, com vergonha. Com vergonha. A irmãzinha não vai botar uma calça comprida que vai demarcar o seu corpo. Aquela pessoa que está na igreja, que não tem a devida espiritualidade, vai se ater à irmãzinha e não vai se ater à adoração a Deus. Olha, é doutrina. Infelizmente, mas felizmente, eu tive que parar um pouco e falar de doutrina. Certo? O cara vai dar glória a Deus, aleluia, não vai adorar a Deus, não. E aí, o que acontece? O cara tá pecando? Tá pecando. Tá pecando. A janela da alma são os olhos. Mas a irmã está colaborando com o pecado do irmão. Olha aí. Atavíe com trajes honesto, com pudor, com vergonha e modéstia. Aí ele para. Tem uma vírgula. Irmãs, não chame atenção. Pode botar um vestido bonito? Pode botar uma roupa bonita? Aquelas igrejas que permitem calça, como é que é aquela assim, blusa sem alça, não, sem problema nenhum. Mas que seja com modéstia, que seja com pudor, com vergonha e honestidade. Não vai botar uma blusinha daquela transparente, né, irmão? E sem sutiã, né, irmão? Poxa. Isso é doutrina. Doutrina. Tá certo? Mas é a carta doutrinária. Então tem que falar de doutrina. Ué. Senão, é o que eu falei na live anterior. Rasga, joga fora esse pedaço aqui. Certo? Muito bem. Aí, depois de modéstia, ele fala, não com tranças. Mas é proibido usar trança? Não. Mas ele estava falando, porque certamente estava acontecendo, se houvesse aí um smartphone da época, tirar a foto, ia ver que estava chamando a atenção, devia estar adornada, aquelas tranças imensas e tal, talvez até arrastando no chão, né? Devido à questão do cabelo, né? Muito bem. Ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Ele termina com vestidos preciosos. Certamente estava se adornando demais as mulheres, que estavam chamando mais atenção do que tinha que focar no culto. Muito bem. Certo? E o versículo 10 fala assim, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Seja de forma coerente, forma honesta, modesta. Quer dizer que a irmã tem que botar um vestido que... Não.
Ah, vou fazer um coque aqui, o cabelo não vou lavar, não vou fazer nada. Não vou fazer uma escovinha e tal. Fazer uma coisinha aqui, bem básicazinha, porque para Jesus, mas para Jesus é melhor, irmão. O irmão também, o irmão que vai usar uma roupa... Não, sua melhor roupa. Sua melhor adoração, o seu melhor louvor, o seu melhor sempre, para Jesus. Amém? Doutrina, irmão. Doutrina. Muito bem. Podemos? Já estamos chegando, já quase a situação do término. Tá certo? E precisamos dar uma corridinha aqui. Temos 27 minutos só. Muito bem. E aí, podemos até acrescentar o versículo 11 aí, ou 9 e 10, porque ele fala no 11 que a mulher tem que aprender em silêncio. Toda a sujeição. Muito bem. O que acontece? O que acontece é que elas estavam tomando a iniciativa de querer ensinar também. Isso que ele falou assim com mais veemência, ó, que elas aprendam e aprendam. Está dizendo assim, ó, aprendam a ficar quieta. Não, está falando assim, que as mulheres aprendam em silêncio. Ou seja, está dizendo que a mulher também deveria de ter conhecimento bíblico. Conhecimento das escrituras, no caso, não era nem Bíblia na época, mas conhecimento das escrituras. Mas aí, com esse conhecimento, é possível que algumas mulheres estivessem aprendendo mais do que os homens? Sim. É possível. E aí, baseado nisso, nessa conjectura, pode ser que elas, sabendo que estavam lá, eu aprendi mais do que ele, então vou ensinar. Aí tomou iniciativas de ensinar. Aí Paulo falou, ó, manda elas aprenderem em silêncio, com toda a sujeição. Ok? Ok? Amém? E aí podemos falar, ó, que está dentro do contexto, tá? O 12, o 13, tá dentro, o 14 está dentro do contexto do 9 e 10. Não permito. Olha o apóstolo Paulo falando, como eu falei, de forma aguda, né? Incisiva. Não permito, olha como é que ele falou para Timóteo, não permito, Timóteo, porém, que as mulheres ensinem, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Imagina como é que estava isso. O ensino era para os presbíteros e para os bispos e para os apóstolos. E elas estavam fazendo isso. Então, quer dizer, tirou um pouco da paciência de Paulo. Certo? O 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Tá vendo? Aí ele vem lembrar quem veio primeiro. Quem era o cabeça. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aí no 15, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Ele está falando da seguinte forma, olha, não é para a mulher fazer isso. A mulher está querendo tomar um lugar que não é dela. Mas tinha todo o contexto da época também, né? Tudo isso. Mulher altamente submissa ao marido. Servindo que no Oriente Médio, até hoje, muitas meninas, elas são
praticamente enclausuradas, né, em seus quartos. E aí elas permanecem assim com uma grande quantidade de tempo de sua vida, e depois elas saem casadas, né? E normalmente são novinhas, 14 anos, 15 anos. Então, hoje ainda. Então, não é de se espantar na época Paulo falar que não permitiria isso. Então, ok. Bem, muito bem. Capítulo 3. Nós agora... e eu gostaria de até, queridos irmãos, não me delongar muito, né? Mas já falando, capítulo 3, Paulo começa a falar sobre a instituição de obreiros, tanto de bispos ou presbíteros. Bispos e presbíteros são a mesma coisa, sendo que os bispos, eles eram como se fossem os supervisores dos presbíteros, né? E diáconos. Começou-se a ver a necessidade de separar. Por quê? Porque, voltando lá atrás, alguns obreiros estavam indo para o caminho errado, né? Himeneu e Alexandre. Então, era necessário que Timóteo separasse homens idôneos, ok? Para tanto o serviço do bispado ou presbiterado, que é a mesma coisa, e separados para o serviço diaconal. Ok? Amém? Capítulo 3, eu vou explanar alguns versículos. Talvez pela hora, só dê para explanar o versículo 1. Se for assim, a gente para e aí continua na próxima live. Ok? Muito bem. Capítulo 3, versículo 1. Paulo, é interessante que Paulo, mais do que um ensino, assim, algo que fosse doutrinário, ele traz uma palavra de ânimo, de incentivo a Timóteo. Certamente, nós vamos ver que tem um dado momento que ele fala que Timóteo, ele lembra das lágrimas de Timóteo. Se ele lembra das lágrimas de Timóteo, Paulo está falando que lembra das aflições de Timóteo. Significa que Timóteo tinha algumas coisas que o incomodavam. E que de uma hora para outra não sumiram, não para ele ser líder lá na igreja de Éfeso. Com certeza acompanharam ele. E Paulo, sabendo disto, Paulo traz uma palavra de estímulo, de incentivo. Ok? Mais do que uma palavra doutrinária, nesse versículo 1. Ok? Ok? Certo? E essa palavra de estímulo fala o seguinte, fala que aquele que, é o que eu acabei de falar para as amadas irmãs, aqueles que escolhem, né, a liderança, a condução de um rebanho, esses verdadeiramente escolhem a melhor parte. Mesmo que esta parte venha com os problemas, as adversidades, as lutas, as opiniões contrárias de muitas pessoas. Evidentemente, vem com essa função ministerial. Mas, mesmo assim, é a melhor escolha. Aquele que escolhe a obra do Senhor. Ok? Aí, como ele fala, no versículo 1, vamos lá? Olha só, do capítulo 3, vamos lá. Esta é uma palavra fiel. Ok? Essa é uma palavra fiel. Essa é verdadeira mesmo. Isso é verdade. Que ele queria estar dizendo.
Se alguém deseja o episcopado, guarde a palavra, episcopado, excelente obra deseja. Muito bem. O episcopado é o ministério, ok? E aí, como ele vai falar de obreiro, ele vai falar sobre os bispos e vai falar sobre os diáconos. Como ele vai falar dos bispos primeiro, episcopado é a função do bispo ou do presbítero. Do grego, da palavra grega presbiteroi. Certo? Presbiteroi. E presbiterado é ser presbítero, ser pastor local, ser bispo. Certo? Ok? Amém? E o versículo 2 a 7, no versículo 2 a 7 do capítulo 3, dessa primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo orienta como deve ser a postura e a conduta do obreiro. Ele orienta aí, olha, o obreiro tem que ser assim, assim, assim. Vamos ver? Muito bem. Primeira coisa que ele lembra para Timóteo, olha, Timóteo, como deve ser o obreiro? Ele, primeiro, Timóteo, ele deve ser irrepreensível. Ok? Vamos primeiro explanar para depois ler os versículos. Primeiro, citar, capítulo 3, versículo 2 a 7. O obreiro tem que ser, principalmente o obreiro que ele está falando aí agora, era o bispo, né? Olha, o bispo ele tem que ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível, queridos amados irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus? É aquele que não se acha falhas, ok? Irrepreensível é aquele que ele não dá margem para ser censurado, ok? Isso é ser irrepreensível. O bispo também, ele deve ser marido de uma só mulher, ou seja, ele tem que ser fiel à esposa. Ok? Tem que ser fiel à esposa, o bispo. Não tem como. Ele também tem que ser, o bispo, vigilante. Está sempre alerta para não cometer erros. Certo? O bispo também, meus amados, tem que ser sóbrio, ou seja, consciente no que se diz respeito às suas atitudes. O bispo também, meus amados, tem que ser honesto, honrado, digno. Certo? Depois, o que o bispo tem que ser? Hospitaleiro, acolhedor, bondoso, caridoso. O bispo também tem que ter outra característica, tem que estar apto a ensinar. E aí, nessa questão aqui, o bispo ele tem que ter mesmo aptidão para o ensino, tá? Aptidão para o ensino, certo? Ele não pode ser ele tem que ser conhecedor das escrituras e, se possível, ser mestre, ok? Ter domínio do conhecimento das escrituras. É ideal. O bispo também tem que ser, ele não pode ser, no caso, não pode ser dado ao vinho, ou seja, não pode ficar embriagado, pode dar mau testemunho. Ele e aí não só o vinho, né? O vinho ele tem simbolismo muito profundo. E aí você pode também trazer uma simbologia um pouco diferente. Você pode, sei lá, se deixar levar por emoções, não ser dado ao vinho. Pode também, não é ruim não.
está dentro do contexto, ok? E aí não tem muito o que se falar, né? Não ser dado ao vinho, ponto. Não ser espancador, ponto. Não pode bater em ninguém, ponto. Certo? Acabou. Detalhe, também não pode ser cobiçoso de torpe e ganância. Caramba, irmão Paulo, cobiçoso de torpe e ganância, o que é isso? Muito bem. Ele não deve ter ambições descontroladas. O que é uma ambição descontrolada, meu irmão? É você desejar, você almejar algo de forma que você não vai respeitar nada para obter aquilo. Ser descontrolada a tua ambição significa que de qualquer jeito você vai querer ter aquilo. E na realidade, muitas das vezes, você vai querer ter o que não é teu. Você não vai galgar para ter uma situação igual. Que aí é menos pior, né? Que aí tu está correndo o risco de entrar na inveja. Mas a questão é você, nesse sentido aí, você ser cobiçoso de torpe e ganância, é você ter uma ambição descontrolada. Tu vai de qualquer jeito, tu vai querer ter aquilo. Okay? Que fira o limite da própria moralidade, do caráter, não importa, mas você vai querer ter. Isso é ser cobiçoso de torpe e ganância. Ok? Amém? Também tem que ser moderado, equilibrado, comedido o bispo. O bispo também tem que ser não contencioso, ele não tem que ter prazer em fazer discórdia, em confusões e brigas. Ok? E aí, vamos parar nesse próximo. Ele, bispo, também tem que não ser avarento, ele tem que ser generoso. Ok? A próxima atribuição, a próxima qualidade ou o próximo defeito que o bispo não pode ter, nós falaremos na próxima live, porque já está chegando o nosso horário, ok? E aí eu te convido a estar junto conosco quarta-feira, novamente às 15 horas, no Facebook, para aprendermos mais da Palavra de Deus. Amém? Aí falaremos também do versículo em si, não somente a explanação, mas do versículo em si. Como tem ainda um ponto para ser falado, né, que é bom gestor da família, ok? Ok? Aí a gente vai falar sobre o versículo também do capítulo 3, o primeiro versículo do capítulo 3, quarta-feira. Amém? Graças a Deus. Está sendo abençoado, querido? Eu também estou. Está sendo edificado? E eu também estou. Graças a Deus. Deus abençoe a tua vida. Vamos orar para dar término e para que possamos estar nos alimentando, meditando cada vez mais da palavra de Deus, Deus nos dando esta oportunidade. Amém? Curve sua cabeça. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças por estar na tua presença mais uma vez, Deus. Obrigado, Senhor, porque tu, Senhor, nos concedeu o privilégio de aprender mais da tua palavra. Tu, Senhor, esteve conosco todo esse tempo. Continue conosco, Senhor. Pai querido, continue também nos orientando, nos conduzindo. Abençoa, Senhor, de forma especial e sobrenatural o meu irmão, a minha irmã. Deus querido, o meu ouvinte, para que possamos, Senhor, experimentar cada vez mais o melhor de Ti, ó Deus. Deus nos pede paz. Pai querido, nos dá um final de tarde abençoado na Tua presença. Sonhos, Senhor, do Teu reino, restauradores. E, Deus querido, amanhã, uma escola bíblica dominical na Tua presença de manhã e um culto de adoração e louvor
e de ceia, Senhor, lembrando, ó Deus querido, o sacrifício do teu Filho, Senhor, na cruz do Calvário, em prol das nossas vidas, Deus, abençoado, um culto maravilhoso na tua presença. E se, Deus querido, se tu não voltares até quarta-feira para arrebatar a tua igreja, ou o Senhor, para nos levar para a eternidade, estaremos juntos mais numa tarde de adoração, mais uma tarde de aprendizado da tua palavra, às 15 horas, quarta-feira. É isso que pedimos, já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, este que vive e reina para todo sempre. Amém, querido? Amém, minha querida, meu ouvinte. Deus te abençoe. Até quarta-feira. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e eternas comunhão e consolações do Espírito Santo esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Até quarta-feira, às 15 horas, em nome de Jesus. Graça e paz.